Nossa, que coisa maravilhosa! Vamos arrumando os cabelinhos aqui, olha assim. Boa tarde, Guaratinguetá. Boa tarde, planeta Terra. Como vão vocês? Eu estou numa internet fibra ótica bárbara. Olha, essa aqui é um show. Isso mesmo. Estamos aqui. Muito obrigada, bem-vindos. Camila, como vai Londres? Está calor ainda aí, querida? Beijos pra você. Vem dar logo porque a gente tá com saudade. Muito bem. Olha, até Londres estão te assistindo. Olha só, muito legal. bom. Isso aí. Nós estamos aqui na clínica. Como é o nome da clínica? Lara Cavalca. Eu ia Carla falar Lara Castro. Cavalca e Carla Castro. Isso. Estão aqui Lara Cavalca, Carla Castro. São duas gerontólogas. Exatamente. Nós vamos bater um papo, porque no dia 21 de setembro agora, é o Dia Mundial de Prevenção ao Alzheimer. E vocês, peço desculpa se eu esqueci alguma coisa, porque eu estou no caminho. Não é? Qualquer coisa a gente coloca aqui, fica sossegado. Eu já estou na clínica mesmo aqui. Já trata aqui mesmo, né? Ontem nós falamos que foi o Dia Mundial também de Prevenção ao Suicídio. Nós conversamos com o Dr. Arenales sobre suicídio de criança e adolescente. Difícil a gente entender isso, né? Mas é falando que se resolve. Esse é o lema. E agora nós vamos ver como é que nós podemos, o que vem a ser realmente o Alzheimer, como é que é essa história e como é que a gente pode prevenir. Mas antes disso, deixa eu falar aqui, meu amigo Rony Dias está aqui, ó, com o Home Club Esplendore. Maravilhoso à venda, o showroom está ali na frente do shopping e tem um apartamento montadinho do tamanho original para você ver. Eu acho, e sabe onde é que vai ser isso aqui, gente? Ó. Ali na Chácara Celes, entrou no Ganiza ali, vai até o fim da rua, vai lá, já começaram a aterrar aquilo lá, vai ser uma maravilha aquilo lá. E a prefeitura já sabe, vai passar uma avenida ali também, ligando o lado direito da linha do trem até o meio de Aparecida. Gostou? Aqui ó, Home Club Esplendore. É um clube mesmo que tem tudo lá dentro. Tem piscina, tem sauna, tem salão de festa, tem playground, tem quadras, tem tudo, tá? Gostou? Vai conhecer. Tá aqui, e financiado pela Caixa Econômica Federal. Não esqueci de fazer minha propaganda, porque senão vão dizer que eu tô com Alzheimer, porque virou moda hoje em dia, né? Alzheimer. Muito bem. Doutoras, muito obrigada por receber. Vamos falar um pouquinho do Alzheimer. Nós que agradecemos. Vamos lá. Tá aqui. Quem fala primeiro para mim? Levanta a mão. Vou começar então. Alzheimer. Essa história é nova, porque no meu tempo era esclerose. Isso. Ou caduquice. Caduquice, gaga. Como é que é essa história? O que acontece? O Alzheimer, hoje em dia tem um termo, eu vi, na verdade eu vi esses dias até numa revista, Alzheimerização, que hoje em dia tudo se acha também que é Alzheimer, né? Então é importante a gente esclarecer. Esqueceu, falou assim que tá com Alzheimer. Exatamente, que é muito importante a gente esclarecer sobre isso também. Alzheimer é uma doença, né, degenerativa, então as células, né, do cérebro vão morrendo, os neurônios, existem algumas alterações no cérebro que vão acontecendo e é uma doença progressiva, ou seja, ela vai piorando, evoluindo ao longo do tempo e não tem cura. O que é sempre importante da gente pensar? É uma doença que não tem cura, mas tem tratamento, que eu acho que é o principal da gente falar um pouco hoje aqui, né? Mas basicamente é isso, uma doença que afeta o cérebro, né, com perdas progressivas. Quando foi descoberto esse Alzheimer? Foi o seu Alzheimer que descobriu o Alzheimer? Foi exatamente, por isso que a gente fala, vou falar com Alzheimer, né? Não, o Alzheimer era um médico, gente, era um cientista, não é? Exato, ele avaliou uma paciente que no caso tinha 51 anos e começou a ter perdas progressivas de memória e de outras alterações, porque isso é importante, não é só a memória. Que ano mais ou menos, vocês se lembram? Eu não vou lembrar. Também pergunta muito difícil também, né? Pra lembrar, não lembro. 58. Não 58, mais ou menos, Carla? Olha, sabe por que eu estou perguntando isso? Porque a próxima pergunta é essa. As condições que nós vivemos de vida hoje, elas têm interferência? O ar que a gente respira, a comida que a gente come, o estresse que a gente vive, essa internet que a gente fica colada, isso tudo influencia? Podem falar.
à vontade. Bom, com certeza influencia, né? Na verdade, a gente tem um estilo de vida hoje que, primeiro, que a gente vive muito mais. Então, isso é uma coisa importante da gente pensar. Não é que o Alzheimer ele não aparecia antes e aparece muito hoje, porque as pessoas falam isso. Nossa, parece que hoje todo mundo tem Alzheimer, a gente vê muito, mas as pessoas vivem muito mais, uma expectativa de vida maior. E como um fator de risco é a idade, quanto mais se envelhece, mais isso acaba aparecendo, né? Agora, condições de prevenção que são importantes, que muitas vezes a gente não leva em consideração, como estilo de vida, né? Comer bem, ter bons hábitos, não fumar, fazer atividade física regular com carga, a Carla vai poder falar muito sobre isso, é importantíssimo para se prevenir, porque a gente não sabe qual é a causa, não tem causa até hoje descoberta do Alzheimer, mas a gente precisa prevenir com estilo de vida saudável e ativo, inclusive socialmente, isso é muito importante. Então, voltando no celular, né? Se a gente não está em contato com pessoas, isso também afeta o nosso cérebro de forma que pode contribuir para, no futuro, a gente evoluir não tão bem, né? Então, socialmente, é importante ser ativo. Prestem atenção, moçada, vocês que ficam grudados aí na internet, na rede social, a probabilidade de mais tarde vir a ter Alzheimer é maior? Sim, Posso dizer isso? Exatamente, porque as pessoas perdem o comando por ter tudo mais fácil, a tecnologia, de estar ali sempre pesquisando no Google, né? E deixa eu tirar do meio daqui. A parte funcional do cérebro deixa de sempre estar agindo, memorizando, pensando de qual maneira a pessoa pode raciocinar. Porque tá tudo mais fácil. Corta um caminho, Olha, né? você sabe que eu tenho marcado a minha agenda de telefone agora é dentro desse telefone que vocês estão aí. Então pergunto, porque as pessoas não conseguem mais decorar número de telefone dos próprios familiares, porque tudo fica mais fácil de colocar na agenda telefônica do celular e já nem pensar qual é o número do telefone da casa da minha avó, da minha mãe. Não pensa. Então é um desuso, né? É um desuso. Deixar bem claro que a gente não tá falando aqui que quem usa muito celular vai ter Alzheimer, tá? Isso não tem nada a ver. Não. Mas o que a gente tá falando é da importância de se usar o cérebro o máximo que ele possa funcionar, para que ele permaneça ativo por mais tempo. Então, dicasinhas. Pega a antiguinha agendinha de papel e vai anotando o telefone e vai rememorando. Tabuada, palavra cruzada ajuda bastante. Tudo que possa estimular a memória ajuda muito na prevenção. Isso. Claro que tem diagnósticos familiares. As pessoas sempre perguntam para nós: meu pai teve Alzheimer, eu vou vir a ter também? Isso não quer dizer que a pessoa vai ter o Alzheimer. Ainda não está dito se é hereditário, né? É um fator genético, não. Não tem ainda conclusão de hereditariedade e genética, não. Na verdade, o fator, graças a Deus. O fator ambiental, ele é o principal. Então, assim, tudo que a gente vive, que a gente faz, é determinante no processo de envelhecimento. Agora, nossa, mas tem gente que é super intelectualizado, super ativo e desenvolveu a doença. Justamente, não tem causa. Mas a forma também com que essa doença vai ser desenvolvida é muito singular, é muito particular. Mas não quer dizer, não é hereditário, nem genético. Meu pai tem, minha mãe tem, eu vou ter. Não necessariamente. Isso. Bom. Então, assim, qual que é assim, a preocupação? Usar muito o cérebro não dá Alzheimer. Previne. Mas pessoas intelectualizadas e muito ativas também podem ter. O maior fator de risco para isso é a idade. Quanto mais velho, maior chance. Exatamente. Então, assim, eu tenho pacientes que têm um profissionalismo grande com ser professor, sempre trabalhei com o cérebro, fui psicólogo, já fui médico e hoje eu tenho Alzheimer. Então, isso não quer dizer que a pessoa, por ter sempre trabalhado com o cérebro, ela não possa vir a ter. Então, assim, o paciente pergunta também: Carla, meu pai teve Alzheimer, o que eu posso fazer para prevenir, para eu não ter? Então, eu sempre comunico. Procurar um geriatra para sempre estar fazendo uma avaliação de exames, fazer teste de memória, trabalhar a parte alimentar, atividade física, rotina e sempre ter um profissional para avaliar aquele paciente. Então, pode vir que o paciente possa vir a ter o Alzheimer, sim, mas por decorrente de outras patologias, não porque o pai teve o Alzheimer. Então, vou fazer uma pergunta agora para as duas. Eu tenho ouvido muito e já li alguns artigos
da relação entre depressão e Alzheimer. Sim. Existe uma conexão direta disso aí? Existe uma correlação muito importante em relação ao humor e à doença de Alzheimer. Então, no último congresso de Alzheimer, esse ano vai ser um de atualização, mas se falou muito que não se sabe às vezes se vem a depressão antes do Alzheimer, né? Então, ou se a depressão é um sintoma do Alzheimer, quem vem antes. Mas são doenças que caminham muito juntas. Não quer dizer que quem tem depressão vai ter Alzheimer. Mas quem tem Alzheimer vai ter alterações de comportamento e humor necessariamente. E aí também aparece a depressão. Então é muito importante a gente entender que são doenças que caminham juntas sim. E muitas vezes, graças a Deus, tem aparecido aqui na clínica pra gente precocemente esse diagnóstico de Alzheimer. Porque antes o idoso já vinha quando ele já tinha perdido muito das suas funções. Eu já ia perguntar, a idade... Geralmente, assim, acima de 60 anos, idoso, existe o risco. Existe o Alzheimer precoce, na década entre 50 e 60 anos. Com 30 e pouco. 30 e pouco. Então, o que acontece? Existe o Alzheimer precoce, mas como o fator de risco é a idade, é o que a Carla colocou. É importante fazer um acompanhamento no geriatra para você ir acompanhando as funções cognitivas, né, o seu funcionamento no dia a dia para prevenir. Então, ainda bem que hoje os médicos conseguem fazer um diagnóstico precoce e chegam idosos com 65, 70 anos aqui. Então, o que acontece? O tratamento é muito mais eficiente, porque a gente retarda a progressão. E como é que faz isso? Olha, como que faz isso? Atividade física, boa alimentação, praticar esporte. Hoje, artigos científicos já falam que fazer atividade física uma vez por semana é sedentarismo. Então, o ideal é de 2, 3 vezes na semana. Com carga. Sempre com isometria, carga, resistência muscular. Tem que pegar ferro, como diz a moçada. Exatamente. Só pontuando essa relação da depressão com o Alzheimer... Por que fecha o cérebro? Porque o depressivo sempre quer ficar o quê? Em ambiente fechado, sempre na cama, não trabalhando as funções do corpo, com isso prejudica os rins, intestino. É um efeito cascata, né? Vai parando tudo, né? As funções. Então é Daí importantíssimo. Isso, com o cérebro vai se fechando, é natural isso acontecer. O corpo humano precisa do quê? De movimento. O corpo humano precisa se exercitar, com isso o cérebro trabalha junto. Então as minhas atividades com os meus pacientes é sempre trabalhar atividade dupla tarefa. Então o paciente tem que fazer o quê? Raciocínio, atividade de movimento inferior, braço, perna e contar ao mesmo tempo. Contração abdominal, soltar o ar. Então eu faço o paciente pensar no organismo do corpo. São múltiplos domínios ao mesmo tempo sendo estimulados, né? Olha, em tempo de rádio, eu fazia 5 funções ao mesmo tempo. Então, hoje você já tem um cérebro com uma capacidade maior. 2, um minutinho, uma coisa de cada vez. Isso é uma atividade. Mas isso naturalmente, Neuza, você tocou num ponto importante. Então assim, naturalmente o envelhecimento ele traz algumas perdas. É óbvio que você, com a sua idade hoje, que eu não sei qual é, não vou nem perguntar. Não ligo. Não é a mesma de que com 20 e 30, 62, idosa, né? Então não é a mesma. Então a tua velocidade... Não, antiga. Jovem Não, idosa. sou idosa, sou antiga. A velocidade de resposta sua hoje, de andar, de responder, de olhar, é diferente. Agora, quer dizer que você tem Alzheimer ou vai desenvolver? Não. Então, assim, é importante deixar claro, por isso um geriatra é importante de acompanhar a pessoa acima de 60 anos, que as perdas elas são sutis no início, mas sempre vai ter um diferencial do que é uma doença, como Alzheimer, por exemplo, que se manifesta na forma de demência, e uma alteração normal do envelhecimento. Agora, existe essa diferença de esclerose, de demência senil com Alzheimer? O que se chamava antes de esclerose ou caduquice é o que se chama hoje de demência, que é a forma como a doença se manifesta. Por exemplo, uma pessoa com 93 anos de idade começou a dar sinais de esquecimento, não, mas eu fiz isso e não fez nada e tal. Isso é o quê? Pode ser um desgaste natural do processo de envelhecimento, né? Então, assim, que a pessoa vai desenvolvendo uma senilidade. Naturalmente vão aparecendo perdas. Mas não quer dizer que seja Alzheimer. Até porque existem várias doenças que comprometem memória. Né? O Alzheimer ele é uma delas, mas tem demência vascular, tem a demência frontotemporal, tem vários tipos. Por isso que é importante o exame de imagem
e do histórico do paciente e os testes cognitivos para poder fechar esse diagnóstico. Sabe aquela gordurinha nas suas artérias? Ela não dá só infarto, não. É verdade. Ela não deixa o oxigênio chegar no cérebro. E aí, como é que faz? Como é que funciona? Como funciona? Então, assim, pontuando só em relação a esse paciente que você citou de 93 anos. Se o paciente começa a ter o esquecimento, é onde entra a abordagem familiar. Quem acompanha esse idoso? O familiar tem a paciência de sempre estar disponível ali para orientar, direcionar, ou fica naquela implicância? Pai, já te falei isso. Pai, você já esqueceu. No começo eu acho que fica com a implicância. Então, no começo fica. Então, que é difícil, né? Sabem. Então, isso dificulta um pouco o paciente conseguir. Nossa, mas eu já falei isso, minha filha vai acabar implicando. Então, isso ajuda o paciente a regredir um pouco por medo. Ele tende a se isolar, né? Isso entende? Então não é bom ficar implicando. Eu lembro que eu falava com minha mãe. Na verdade, não é bom não implicar. Na verdade, o familiar que não está preparado para trabalhar com o idoso, a gente sempre pede para procurar o psicólogo, um geriatra, para saber como abordar aquele idoso, para ajudá-lo dentro de casa. Que a nossa maior dificuldade de evoluir o quadro do paciente não é o contato paciente. com a família. É a família. É a aceitação isso, da né? família com aquele compartilhando paciente. Isso, minha gente, compartilhando no Instagram, compartilhando no Facebook. Então, quando nós estamos, eu com a Lara, nós trabalhamos juntos porque eu sou gerontóloga, fisioterapeuta, a Lara é gerontóloga, terapeuta ocupacional. Então, ela trabalhando com a parte cognitiva e eu com a parte motora, nós juntamos nosso trabalho e sempre a família tem que estar presente no tratamento. Porque a família faz o complemento do nosso trabalho em casa. Pensando assim, quem tem um familiar em casa com Alzheimer, né? De maneira geral, o que deve ser feito? Então, sempre estimular o idoso para o máximo que ele conseguir fazer, para que ele faça. Então, não é porque tem Alzheimer que não vai poder fazer mais nada, mas ele precisa de supervisão. No começo de uma leve assistência, na fase leve, vai evoluir para a fase moderada, outras atividades familiar vai ajudar. Então, aos poucos, vai fazendo com o idoso, não fazer tudo por ele. Existe uma diferença muito grande nisso, né? Muito bem. Então, agora a grande pergunta. Como é que a gente percebe, porque é difícil, eu sei, que pode ser um Alzheimer? Eu sei que tem que trazer para ver um profissional como vocês, faz aqueles testes de memória ali. Eu sou ruim, minha filha, porque se eu fizer, você vai dizer que eu tô com Alzheimer. Aí, eu nunca fui boa. Você sabe daqueles brincadeiras de criança, de achar dupla? Sei. Então, eu não sei se eu sou muito agitada, que então eu já estou prestando atenção em um monte de coisa ao mesmo tempo e não conseguia focar. Bem, mas como é que é? Aí a fulana esqueceu, isso não quer dizer que seja. Não quer. Como é que a gente percebe isso? Na maioria das vezes o paciente vem para nós com encaminhamento médico. Então a família já espera chegar naquele estágio já que não está conseguindo mais controlar a situação, encaminha no geriatra ou no neurologista. Então eles mesmos já passam para a gente, a Lara sempre faz avaliação cognitiva e eu faço avaliação motora. Nós reunimos mas assim, família. né, para quem está dentro de casa. Tá dentro de casa. O que a gente vai perceber? É o nível que aquele idoso sempre foi com como ele está hoje. Então você sempre vai comparar ele como ele era há 10 anos atrás, 5 anos atrás. Tá. Então o que você vai pensar? Nossa, meu pai de vez em quando esquece alguma coisa. Bom, vamos ver se vai continuar assim. Esquecimentos corriqueiros até a gente tem. O que é esse esquecimento? Porque cá entre nós, eu fico assim, falando, meu Deus do céu, onde é que eu larguei meu celular? O esquecimento que vem com Alzheimer... Aquele sapato eu enfiei aonde? Ele é um esquecimento que ele não se beneficia de uma pista. O idoso não se beneficia se você falar, eu já falei. Não, você não falou. Então, quer dizer, não tem... A gente começa a perceber que não tem novos registros. Informação nova, por mais que você diga, a gente vai numa padaria. Depois a gente fala, a gente veio aqui. Não veio. Mas você não lembra? A gente passou por aqui. Então, quer dizer, informações importantes que não são mais registradas e não se beneficiam de pistas. Mesmo que você ajude, não consegue lembrar. Tá, então eu vou fazer assim. Eu tô indo num lugar buscar uma coisa. De repente eu chego lá e falo, eu vim buscar o que mesmo aqui? Mas você percebeu que você foi até lá e buscar aqui. Isso pode ser um início, né? Se você estivesse com Alzheimer, você estaria naquele lugar e não saberia o que estava fazendo ali.
Não, eu sei que eu fui buscar, mas eu fui pensando em outra coisa. Então Mas- pode ser que isso aconteça. Agora, se você chega no lugar, nossa, o que eu vim buscar aqui mesmo? Dá 2 minutinhos. Ah, lembrei. Agora, se você chega, não lembra, olha em torno, porque acontece isso. Eu tenho muitos pacientes que falam, Lara, parei de dirigir porque eu sentia que eu estava assim, saindo do carro, uma coisa muito estranha. Então, quer dizer, são uns brancos, uns apagões que são diferentes de uma confusão. Sei. E aí o Do familiar excesso mental. é que precisa prestar atenção e falar, nossa, mas está muito frequente, mas coisas muito importantes ele tem esquecido. E geralmente como que vai começar o esquecimento? Das atividades mais complexas. Vai ter um erro na hora de fazer um pagamento no banco, vai esquecer de pagar uma conta que nunca esqueceu, ou vai ter que administrar uma coisa na casa e dar uma ordem para uma moça que trabalha lá e fala, nossa, não sei o que ela faz primeiro, porque as pessoas acham que é só memória, mas o Alzheimer ele contribui para a perda de várias funções, e as primeiras são memória e o que a gente chama de funções executivas, que é a capacidade de eu planejar uma atividade, sequenciar ela em etapas e realizar. Então, por exemplo, você veio aqui hoje, então você falou, não, tem uma entrevista lá, vou falar sobre Alzheimer, então eu vou pegar aqui, não posso esquecer do meu material, chegando lá vou perguntar a senha do Wi-Fi e tal, aí você está no meio do caminho e se fala, nossa, mas por onde será que eu fui mesmo? O que eu tinha que ter pego? E não consegue se organizar para fazer aquilo. Então, o paciente com Alzheimer, ele já dá indícios de uma desorganização no cotidiano. Então, por exemplo, se o inicial. fato de eu estar vindo aqui e estou pensando em alguma coisa, entrei numa outra rua, falei, não, mas não era aqui. Isso não tem, não. Isso é não, isso outra tudo bem. coisa. Isso tudo bem. Isso é uma falta de atenção, que até pela vida atribulada isso acontece. Entendeu? Então, assim, a partir do momento que você consegue perceber, pode ser um início de um esquecimento, de uma demência que não chega a estar no avançamento de um Alzheimer. Então, é muito bom entender isso, porque senão a pessoa já começa a ter o esquecimento, mas pode estar com uma confusão, pode estar com estresse, ou o que a gente chama de CCL, que é o comprometimento cognitivo leve. É um estágio antes de você estar com uma memória péssima e estar com Alzheimer. Mas o principal, assim, se a gente fosse colocar uma regra, é o seguinte: é uma pessoa que sempre conseguiu fazer certas coisas, excluindo causa de estresse, excluindo sono ruim, enfim, a pessoa não está conseguindo fazer mais, então precisa avaliar, porque ela sempre conseguiu fazer. Então, por que agora, de repente, de vez em quando ela erra, não está conseguindo? Uma dona de casa, que é a vida inteira, uma mãe que cozinhou e tal, é uma coisa muito mecânica, ela fez isso a vida inteira. 80 anos ela cozinhou. Bom, é um perigo já começar a mexer no fogão. Não, mas eu tenho gente que cozinha e não deixa ninguém cozinhar. Mas tem que ficar de olho, né? Essa função que foi feita metodicamente durante tantos anos é a última que você esquece? Depende. Tipo, ela escovar o dente com uma mão? Isso sim, mas ela vai cozinhar, não é tão mecânico assim. Porque você tem que ter um gerenciamento e uma organização da sequência que você vai fazer as coisas, que a pessoa se perde nisso. Ah lá, ó. Então erra um pouquinho ali na hora de pegar um tempero. Nossa, será que eu pus sal ou não pus? O que eu ia fazer agora mesmo? Isso acontece muito nos que chegam aqui. Mas isso acontece com frequência, né? Com frequência. Agora, a última memória... Voltou. Não posso elogiar. Oh, coisa! Vamos compartilhando aí, Elizabeth. Muito obrigada, Elizabeth Calil, compartilha. Ai, que graça, um beijo. Leonel, um beijo. Tem tanta gente que passou aí, eu tô vendo. É que eu tô mais longe, então não enxergo direito, tá? Vamos compartilhando, por isso que é um assunto interessantíssimo. Nós estamos vendo, para quem assiste novela, eu sou novelesca, adoro. Assistindo a novela das 6, que tem lá um senhor que já está com Alzheimer, né? Começou. Mas como é novela, a coisa vai muito rápida, né? Ele em uma semana, ele saiu de um esquecimento para trocar um homem que ele detestava, o judeu que ele brigava a vida inteira, e o judeu virou pai dele. Talvez não seja Alzheimer. Por ser tão rápido assim, pode ser uma... novela. É novela. Porque o Alzheimer, isso é uma curiosidade, porque o Alzheimer ele é muito lento e progressivo. A demência vascular não, ela é um degrau. A pessoa está de um jeito, um dia, uma semana, pá, dá uma queda. É diferente. Olha a São diferença. duas demências diferentes. Então,
Na novela pode ser que isso aconteça com Alzheimer, na vida real é muito difícil. Diagnosticou como Alzheimer, mas como não pode ficar esperando 1 ano, 2 anos... Os capítulos vão passando. Quanto tempo? Qual é o tempo dessa evolução? Ou cada um... Bom, já sei que cada um é cada um, né? Mas tem em média, né? Aí, clica aí embaixo no compartilhar no Face, aí no Instagram, por favor. Porque a gente precisa saber dessa história, gente. Em média, quando recebem o diagnóstico, às vezes o idoso já está com esse diagnóstico há uns 8 anos atrás. Você vê como é difícil um diagnóstico precoce, né? Porque a família... Tudo isso. Tudo isso. Porque os sinais clínicos aparecem mais sutilmente, né, no dia a dia. Mas a doença tem um curso, claro que depende da qualidade de vida, mas Alzheimer não mata ninguém. Então, você vai morrer de outras doenças, muito provavelmente, antes de morrer do Alzheimer, né? Mas é 10, 15, 20 anos, depende do tempo que você é diagnosticado. Então, se você tem um diagnóstico com 65 anos e uma boa qualidade de vida, você vai viver até 85, se 83 é a expectativa de vida. Você não vai morrer do Alzheimer, mas de complicações que podem vir... Advinda deles. E de Quais outras são doenças. essas complicações que pode Já vir ia a ter? perguntar. É o que entra a fragilidade, as quedas. Então é onde nós sempre abordamos a família. Qual é o estágio que o idoso se encontra, que a família tem que entrar na vida dele e começar a direcionar ele? São as dificuldades maiores dos filhos, né? Ah, meu pai sempre foi ativo, sempre pagou todas as contas, sempre fez tudo e agora eu vou ter que fazer por ele não vai aceitar. Então, até que ponto aquele filho vai começar a tomar conta do pai? Você sabe que esse foi uma decisão mais difícil que eu tive que tomar, porque eu não queria desrespeitar minha mãe. E minha mãe não sei se foi Alzheimer, foi senilidade mesmo, vascular cerebral, e foi ficando gagazinha, esclerosadinha. Bem, e até virar minha filha. Sim. Até me chamar de mãe. Exatamente. Aí eu virei mãe. Que delícia. Né? Aí foi uma delícia mesmo, gente. Você tem que entrar no jogo, depois eu vou. Aí, mas uma das decisões, fala assim, mas ele não vai deixar. Se ele sempre foi no banco pagar conta, como é que eu falo para ele ou para ela? Como é que eu faço isso? Porque foi muito difícil para mim. Eu falo, não posso desrespeitar essa pessoa. Exatamente. Então é o que eu sempre pergunto pro filho. Seu pai já tá com dificuldade motora, tá com problema de esquecimento. Você vai esperar seu pai cair? Você vai esperar seu pai vir a ter um comprometimento? Então faça sempre com ele se você não quer tomar a frente das decisões. Exatamente. Entendeu? Isso é muito importante. Porque então, tem o paciente paciente que é teimoso, velho. Se ele é Coitado teimoso, do ele não tem tem um nada cognitivo preservado, digamos assim. É mesmo? Porque a teimosia dele... E depois também evolui, depende, né? A teimosia dele é sempre por ele querer mostrar que pode fazer, mas tem dificuldade motora, tem dificuldade para andar. Agora tem aquela teimosia a mesma coisa, daí já entra a paciência do filho. Eu acho que é importante demonstrar uma relação horizontal. Então, se você se demonstra que você está ali para ajudar, e eu falo muito isso aqui para as famílias e para os idosos, ninguém quer ser dependente, mas em algum estágio da vida, em maior ou menor grau, a gente vai experimentar uma relação de dependência. Então eu acho que falar isso claramente, como sendo um apoio, lembrar como você cuidava dos seus pais, eu acho que começa uma conversa de uma relação muito franca. Mas não pode desrespeitar esse idoso. Sim. Claro. Porque assim, uma coisa eu não é posso você... passar por cima do idoso e falar, deixa que eu faço. Uma coisa é você falar, não vai no banco sozinho que você pode cair. Outra coisa é o idoso escolher uma roupa e falar, não, essa não tá boa, você não vai por essa. Então, quer dizer, tem que ter bom senso, né? Tem que ter bom senso. Você não pode desrespeitar. Né? Vamos fazer isso. Eu posso ir no banco junto com você? Você me permite ir lá? Você só vai tomar a frente do que envolve risco de segurança e de saúde. Então, o filho ele vai começar a tomar frente daquilo que é um risco para o idoso. Essa é a regra. Enquanto não há risco, deixe que ele tente, que ele se coloque, né? Frase, deixa acontecer para depois a gente resolver, eu acho que tem que ser usada. Vai sendo junto, né? Um processo de... Porque assim como quando aparece esse idoso com Alzheimer, aparece um cuidador também. Então os dois vão aprender ali no convívio. Um está enfrentando perdas e o outro está enfrentando um novo cuidado. Exatamente. Então um vai amadurecer junto com o outro. Por isso que essa relação tem que ser muito estreita, muito franca, né, e muito cuidadosa. Agora, quem vai ter a sensatez o tempo todo é o familiar, né? Agora, outra pergunta. O paciente, ele sabe
que ele está doente, ele sabe que ele está com Alzheimer? Porque agora virou moda, todo mundo fala Alzheimer e tal. Ele percebe que ele tem alguma coisa? Ele percebe as dificuldades. Muitas vezes a família opta, tá? Sem nenhum julgamento aqui, a família opta por não falar. Porque ela as conhece bem aquele paciente. Ela fala, ó, se meu pai souber, vai ser pior, porque ele tem trauma disso, ele tem medo, enfim. Agora, o idoso percebe que ele está tendo brancos, que ele está tendo lapsos. Porque o que acontece com Alzheimer? Tem interrupção de pensamento. Eu perguntei para uma paciente que estava com Alzheimer. Eu falei, você sabe que você tem, não sabe? Aí ela me respondeu, falou, sei. Então, hoje uma idosa saiu daqui e falou isso. Hoje uma idosa falou pra mim, ela foi muito agressiva uma hora num grupo, tava saindo, eu chamei ela e falei, olha, você tem que ter um pouco mais de paciência, é uma alteração de comportamento da doença. E aí ela falou, Lara, eu tenho branco, eu não sei o que tá acontecendo comigo, falam que é do Alzheimer, mas eu não entendo. Então assim, também não adianta saber só o que tem Alzheimer, mas alguém precisa explicar para essa pessoa que sabe, no caso, como funciona. Então, se você não fizer o tratamento aqui, esses brancos vão aumentando, vai piorando essa sensação de angústia que você tem, porque o pensamento da pessoa com Alzheimer é como se fosse uma linha que a gente desce uns cortes às vezes. Então você está no meio de um raciocínio, só que dá um branco, você não sabe mais o que você estava pensando, o que você ia fazer. Escute, boa fala essa. Agora eu vou fazer uma pergunta que eu já percebi em algumas pessoas com Alzheimer que eu estou conversando. Ela, pessoa, ela vai se colocar, e eu percebo que ela está se conversando na roda, e ela vai se posicionar, e na hora de falar sai uma coisa meio atrapalhada. Eu fico pensando que ela raciocinou direito, mas na hora de transformar isso em palavra houve um corte, pode ser isso? Ou então ela estava pensando naquilo, só que no meio tempo de ouvir outras conversas ela se perdeu nesse raciocínio, e na hora que ela falou ela já estava num time atrás. Entendeu? Então, não, mas daí isso entra também os estados menos, né? Bem monossilábico, sim, não, quero, não quero, mas não desenvolve um discurso. E aí, por último, fica na cama, né? Eu vou pedir, nós tivemos um corte aqui no Facebook, eu estava tentando colocar aqui, foi a pergunta que eu fiz para ela. Quais são as fases, quantas fases nós temos no Alzheimer? Deixa eu ver essa pergunta, Fernando Pereira Moliterno. Devido às outras doenças, tive que tomar a frente de tudo na vida de meu pai. Depois ele foi diagnosticado com Alzheimer, pela doença que causava falta de oxigenação no cérebro. É isso mesmo? Então ele acabou tendo que tomar frente porque provavelmente, né, foi evoluindo, que é o natural. Uma hora realmente vai ter que tomar frente, né? Então nós vamos voltar aqui. As fases do Alzheimer. Vamos lá. Então 4 fases. Fase leve. Então, existe já um esquecimento, ainda muito sutil, mas o idoso ainda dá conta de fazer suas coisas em casa, gerir seu cotidiano, mas começa a ter dificuldades em atividades externas mais complexas. Então, ir ao banco, agendar uma consulta, então isso começa a ficar um pouco difícil. Na fase moderada, essas alterações da fase leve se intensificam, as dificuldades já são maiores, gera uma insegurança também no idoso, a gente vai vendo que ele vai querendo sempre estar com alguém. Essa fase ele percebe. Percebe. Já está percebendo que já. Tá. E tem dificuldade. Bom chegar e falar, olha, você tem, é possível que você esteja com Alzheimer, e explicar. Eu acho que depende muito. Depende da família. Caso a caso. Caso a caso. Tá. Depende se a da gente perguntar da família. O início é a família aceitar a evolução, o que vai vir a acontecer, e a patologia. Aceitou o Alzheimer, fica tudo mais fácil. E depende como as pessoas entendem ao longo da vida, né? Tem pessoas que sempre viram e entenderam da doença e a metacognição ajuda. Então, quem sabe que tem e se dispõe a melhorar, existe uma evolução até melhor. Agora, tem pessoas que não podem saber porque deprimem. Então, é relativo, né? Então, voltando nas fases, né? Então, na fase moderada, existe uma dificuldade um pouco maior e as atividades básicas começam a apresentar algum prejuízo. Então, vou escolher uma roupa e escolho uma roupa para o frio, sendo que está calor. Então, começa a ficar um pouco inadequado. Tá. Na fase avançada, as dificuldades motoras vão aparecendo cada vez mais. Afeta o motor? Afeta o motor, consequentemente. Então, dificuldade de andar, dificuldade de falar, muscular, começa a ficar com atrofismo, fraqueza,
perde o movimento de pinça, de pegar pequenos objetos. É a fragilidade. E aí chega na fragilidade, né, na fase avançada, e na fase terminal é o idoso que ele passou da avançada, mas ainda tá ali, só que já tá acamado, né? Então, tá com gastro, né, alimentação. Outro dia me fizeram uma pergunta, eu não sei por que me perguntam isso, mas me veio a curiosidade. O Alzheimer, num grau mais avançado, ele esquece como se come? Esquece porque é memória implícita. É um tipo de memória. Então, ele perde a inteligência de pôr a comida na boca, entender que se mastiga e que se engole. E entender até como leva até a boca. Isso é memória, que as pessoas não sabem, mas a mesma memória de andar é a memória de comer. Então ele esquece como faz aquele movimento. Por isso que é um idoso na fase terminal que ele não come mais. Então sozinho. É por isso que a família tem que agir rápido, porque quando o idoso está nesse período, meu pai está 4, 5 dias sem comer, acha que é normal, mas aquele idoso já está em quadro de desidratação, tá dando já indícios perdeu que não muita consegue. musculatura, já perdeu oxigenação cerebral, já avança mais ainda a parte clínica, e foi onde a Lara falou, ele não se morre de Alzheimer, morre de outras complicações, tá desidratado, tem infecção urinária, vai pro hospital, coloca sonda, aí as coisas vão complicando. Como eu chamo de poliesculhambose, começa a poliesculhambose, aí começa, né? É assim, meu bem, nós somos uma máquina, ela vai falhando com o tempo. Com certeza. Não é? Nós precisamos prevenir isso tudo. E olha, voltando aqui, nós já estamos passando o nosso horário, compartilhem bem isso aí, que depois eu vou jogar no canal do YouTube hoje à tarde. Ontem falando de suicídio, hoje falando de Alzheimer, as duas coisas ligadas à depressão. E a depressão, a doença do século XXI. Vamos ficar atentos a isso. E sabe qual é o grande remédio? Vou falar grosso modo. Saia com a sua turma para tomar uma cerveja, conversar e dar risada. Verdade, é importantíssimo. É muito importante estar com amigos, conversar bastante, não se fechar. As pessoas que estão se aposentando aí recente, não se fechem, Cuidado se com a divertir, aposentadoria. aproveita bastante a vida, saia com os amigos, se divertem, porque isso ajuda bastante a memória. O aposentado, eu conheci vários aposentados que têm muitas atividades durante o dia todo, mas essas atividades são um pouco mais solitárias, isso não é bom também não, né? Na verdade a socialização é sempre importante. No sítio dele, cuidando do sítio, ele tá lá, um trabalho duro, braçal, capinando. As atividades elas têm que ser variadas, então assim, os 3 pilares de prevenção, então atividade física, atividade cognitiva, de raciocínio, de inteligência, de linguagem, de memória, e atividade social. Esses são os 3 pilares de prevenção. É em cima deles que a gente trabalha no tratamento e é em cima deles que as pessoas precisam se prevenir. Então precisa estar em contato com pessoas, é importantíssimo. Olha, para fechar eu vou contar uma historinha. Minha mãe lá já